Se você não escolher agora, a próxima tempestade ou a próxima manhã igual a todas as outras vai decidir por você. Pense nisso. A vida cobra, e ela cobra em juros compostos. Cada hesitação, cada adiamento, cada desculpa silenciosa vira capital para uma dívida maior com seu sentido, sua energia, seus relacionamentos. Você pode acordar daqui a 5 anos e perceber que foi moldado não por um plano, mas por um amontoado de pequenas omitidas escolhas. Quer ser quem decide ou quem é decidido? Imagine-se como uma árvore em uma floresta. Há ventos que a dobram, há mãos que podam ramos com carinho e há insetos que minam sua raiz sem que você perceba. Se você não planta, rega e escolhe o espaço onde quer crescer, a floresta, com suas sombras, seus predadores e sua competição, acabará por definir o seu formato. O mesmo acontece com sua vida. Sem escolhas deliberadas, a circunstância, a cultura e o hábito esculpem seu destino. Prólogo. Por que a vida cobra? A inércia é sorrateira. Ela não chega como um inimigo dramático, chega como conforto habitual, o cobertor quente que te prende à cama, a série que consome sua noite, a tarefa que sempre deixa para depois. Tudo isso parece inofensivo até que se transforma em padrão. E padrões, quando repetidos, ficam conjuros, tornam-se hábitos, que moldam identidade, que criam sistema. Às vezes você vê o resultado com clareza, uma promoção perdida, a saúde fragilizada, um relacionamento que se distancia. Outras vezes o preço aparece como um vazio difuso, uma sensação de que algo não está certo, sem saber exatamente o que. Os estoicos entenderam isso de forma direta e prática, não como doutrina, mas como ferramenta. Distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. Trabalhar o juízo, aceitar o que não muda, agir no que está ao alcance. Epicteto ensinou que nosso poder começa na escolha do que fazer com aquilo que nos acontece. Marco Aurélio escreveu em suas meditações sobre acordar e lembrar que o dia será tecido de eventos que não controlamos, mas que nossa resposta a esses eventos está sob nosso domínio. Isso não é austeridade sem alma, é convite à liberdade. Ser agente, não vítima. A vida cobra. Ela cobra tempo, alegria, potencial. Mas a cobrança não é necessariamente vingança. É consequência natural da omissão. Cada vez que você permite que um padrão pequeno se repita sem intervir, você delega a sua autoridade ao acaso. E o acaso tem suas regras, muitas vezes cruéis: repetição, acomodação, ampliação das fraquezas. Se essa palavra toca você, faça isto agora. Escreva nos comentários a frase que começa a sua virada. Não pense demais. Uma frase curta. Eu escolho levantar às 6 horas. Eu paro de checar mensagens à noite. Eu digo o que penso com respeito. E coloque ali. Esse gesto simples é um ato de escolher. Não o deixe apenas como intenção. Publique-o. A vulnerabilidade pública cria alavanca para a ação. Lição 1. Domine o corpo para que a mente não seja refém. Cuide do seu corpo. É o único lugar que você tem para viver. Esse enunciado poderia ser visto como chavão, mas escondido nele está uma verdade prática. O comando mais primário da escolha começa no corpo. Se seu corpo está entregue ao primeiro impulso, sono irregular, alimentação desregulada, movimento escasso, a mente perde clareza. A disciplina somática gera autonomia mental. Marco Aurélio, em suas reflexões, recorria ao controle do corpo como fundação para o controle do juízo. Hoje, a ciência confirma que sono, respiração e rotina física modulam emoção e disposição. Por que isso importa? Porque escolhas acontecem no limiar do impulso. Você recebe uma mensagem que cutuca vergonha.
usar álcool para anestesiar ou responder com calma, seu corpo reage primeiro, coração acelera, respiração encurta, e se você não tem um ritual para intervir, a reação automática governa o comportamento. Exemplo histórico. Durante campanhas militares, líderes que mantinham rotinas físicas e disciplina corporal tinham maior clareza nas decisões sob pressão. Não era apenas resistência, era preparo para escolher com cabeça fria quando o caos vinha. Exemplo contemporâneo. Conheço um empreendedor que perdia horas à noite respondendo e-mails inflamados. Quando introduziu um ritual simples, terminar trabalho com alongamento, desligar notificações e caminhar por 20 minutos, a qualidade de suas decisões na semana seguinte transformou-se. Não era mágica, era controle somático que permitiu maior espaço mental. Exercício prático. 3 minutos de foco corporal. Sente-se com a coluna ereta. Inspire profundamente, contando até 4 mentalmente. Segure levemente. Solte contando até 6, observando a sensação no peito. Percorra mentalmente do topo da cabeça aos pés, notando tensões. Escolha um ponto e expire, imaginando que solta essa tensão. Faça isso 3 vezes. Propósito: criar uma pausa mínima instantânea entre impulso e ação. Tomar posse do corpo como ferramenta decisória. Journaling rápido, 2 minutos. Anote qual é o primeiro impulso que costuma vencer você durante o dia. O que seu corpo faz quando isso acontece? Aperta a mandíbula, olhos pesados, fome, inquietação. Escreva uma micro-regra para intervir. Quando sentir X, eu faço Y. Pergunta para você comentar. Qual micro-regra você assume agora para recuperar autoridade sobre seu corpo? Lição 2. Quando a vida aperta, é sinal para expandir. A metáfora do bambu. Observe o bambu. Ele passa anos crescendo sob a terra antes de saltar alto. Essa imagem ajuda a ressignificar desconforto. A pressão que te empurra para dentro pode ser preparo invisível. Em vez de sinal de fracasso, ela é incubadora. O bambu não luta contra a tempestade. Ele desenvolve raízes profundas e flexibiliza-se. E quando chega a hora, o crescimento é rápido e firme. Por que importa? Porque sem essa interpretação, a dor vira paralisia. Quando você vê a dificuldade como prova de incompetência, tende a se fechar. Quando a vê como sinal de crescimento escondido, começa a preparar terreno, nutrir hábitos, ampliar disciplina, aprender a esperar com trabalho. Exemplo histórico. Sêneca, que experimentou exílios e contratempos, escrevia sobre como as dificuldades poliam o caráter. Ele não romantizava a dor, ele ensinava a usar o infortúnio como treinamento do juízo. Exemplo contemporâneo. Uma professora que perdeu sua sala para uma reforma e foi deslocada para uma escola menor. Em vez de se resignar, dedicou seu tempo livre a estudar novas metodologias. Quando a reforma acabou, entrou com um repertório muito mais amplo e uma nova postura, saltou. Exercício prático, 10 minutos de preparação do terreno. Pegue um caderno. Escreva o desafio que mais tem apertado você nos últimos meses. Em seguida, liste 3 ações pequenas e repetíveis que, se executadas por 30 dias, direcionam esse aperto para crescimento. Por exemplo, treinar 10 minutos de técnica, conversar com um mentor uma vez por semana, ler 15 minutos de um livro relevante. Comprometa-se com a primeira ação por uma semana e marque-a como feita no final do dia. Pergunta reflexiva. Qual pressão atual você aceita como sinal de que é hora de preparar o salto? Lição 3. A dificuldade revela. Use a dor como treino de caráter. A dor tem função. Ela é uma lâmpada que ilumina fragilidades, uma pedra que testa a solidez das estruturas internas. Se você reagir com culpa, a dor te quebra. Se reagir com curiosidade, ela revela pontos de treino. Isso é diferente de celebrar sofrimento.
Não se trata de buscar dor, mas de ler a mensagem que ela traz. O que meu desconforto está me mostrando sobre minhas prioridades, limites e histórias internas. Por que isso importa? Porque a maioria das pessoas vive não treinando o caráter, mas se escondendo dele. Caracteres são esculpidos em repetição deliberada diante do atrito. Sem atrito, não há polimento. Exemplo histórico. Pense em um comandante que, após derrotas, voltou a treinar disciplinas básicas. Comunicação clara, disciplina diária, gestão emocional. A derrota expôs falhas. O treino as corrigiu. Exemplo contemporâneo. Uma profissional que, após um erro público, iniciou um processo de feedback sistemático com colegas, transformando vergonha em canal de aperfeiçoamento. Exercício prático. 15 minutos de retradução da dor. Identifique uma situação recente que lhe causou dor. Pergunte-se o que essa situação trouxe à tona. Medo de rejeição, falta de preparo, desejo de aprovação. Para cada elemento, escreva uma ação específica que treina a competência correspondente. Por exemplo, medo de rejeição, exposição controlada, falar em público uma vez por semana. Falta de preparo, estudo de 20 minutos diários. Termine com uma frase que resuma o compromisso. Eu uso essa dor para treinar X. Pergunta reflexiva. Qual característica você quer que essa dificuldade revele, e não o contrário? Interlúdio respiratório e presença. Pequena pausa prática. Respire conscientemente. Inspire contando até 4 mentalmente. Retenha levemente. Expire contando até 6. Repita 3 vezes. Coloque a mão no peito e perceba se a respiração altera a sensação. Esse gesto simples é um lembrete. Há sempre uma lacuna entre impulso e ação. Essa lacuna é seu domínio. Use-a. Lição 4. A realidade que fere é a que você escolhe enxergar. Controle do juízo. Um dos pilares do estoicismo é simples e transformador. Não controlamos os eventos, controlamos nossos juízos sobre eles. Quando algo acontece, nossa primeira escolha é a interpretação. Essa interpretação pode ser uma armadilha, um enredo que reforça medo, culpa ou impotência. Ou pode ser uma ferramenta que nos orienta para a ação. Por que isso importa? Porque interpretações moldam emoções e comportamentos. 2 colegas recebem o mesmo feedback. Um o vê como ataque e entra em conflito. Outro olha como informação e cria um plano de melhoria. O evento é idêntico. O que muda é o juízo. Exemplo histórico. Epicteto ensinou que a liberdade começa na distinção entre o que depende de nós e o que não depende. Essa distinção evita dramas supérfluos e maximiza a energia útil. Exemplo contemporâneo. Um atleta ferido que pode interpretar a lesão como fim da carreira ou como sinal para reestruturar treinos e investimento em recuperação. O juízo transforma o destino. Exercício prático. 5-10 minutos de reescrita. Escolha um evento recente que despertou reação forte. Anote a interpretação imediata que você fez. Em seguida, escreva 3 interpretações alternativas que abram espaço para a ação. Pergunte-se, qual dessas interpretações me habilita? Qual drena minha energia? Escolha uma interpretação que promova escolha e habilidade. Journaling. Escreva um roteiro curto de como responderá se o evento se repetir. Quais ações práticas você executará em vez de se perder no julgamento. Pergunta para comentar. Qual nova interpretação você escolhe hoje para uma situação que costumava te paralisar? Lição 5. Não se iluda. Não se salva quem não quer ser salvo. Amor com limites. Amar não é salvar. Essa é uma das lições mais difíceis para quem vive em relacionamentos carregados de expectativa. Você pode oferecer apoio, perícia, presença. Você não pode forçar transformação que depende exclusivamente do outro.
Amor sábio impõe limites, não por frieza, mas por respeito ao processo do outro e à sua integridade. Por que isso importa? Porque sem limites você se perde. Salvar quem não quer ser salvo corrói tempo, recursos e saúde emocional. Limites são atos de cuidado consigo mesmo e com o outro. Preservam dignidade e responsabilidade. Exemplo histórico. Muitos líderes, em esforços de reforma, aprenderam que impor soluções por compaixão, sem a coautoria do povo, resulta em dependência e perda de responsabilidade. Reformas sustentáveis envolvem convite, educação e responsabilidade, não imposição. Exemplo contemporâneo. Um amigo que manteve um parente em padrões de acomodação financeira, impedindo-o de aprender a gerir a vida. Quando cessou a salvação e propôs regras claras, provocou crescimento incômodo, mas real. Exercício prático. 15 minutos de definição de limites. Liste uma relação onde você sente desgaste por salvar. Para cada item, escreva uma regra prática e firme que você pode aplicar nas próximas semanas. Por exemplo, não empresto dinheiro sem contrato, não resolvo problemas que a pessoa pode resolver sozinha em X dias, não suporto desrespeito verbal. Explique essas regras ao outro com clareza e sem agressividade, dizendo o que você está disposto a oferecer e o que não. Pergunta reflexiva. Qual é o limite que, se estabelecido, devolveria a você parte da sua energia? Lição 6. Disciplina é liberdade disfarçada. Hábitos que devolvem autonomia. Disciplina é o caminho mais curto para se encontrar autonomia. A frase pode soar paradoxal, como regras nos tornam livres. Porque sem rotinas que modelam nossa atenção, somos constantemente derrubados por estímulos externos. A disciplina cria trilhas neurais que permitem decisões automáticas a favor de objetivos. Em vez de gastar energia em cada escolha menor, você concentra-se nas escolhas que realmente importam. Por que isso importa? Para não confundir disciplina com repressão. Disciplina cidadã integra desejos, corpo e valores, criando espaços de liberdade verdadeira, tempo para estudo, relações mais calmas, trabalho com foco. Exemplo histórico. Muitos monarcas e líderes que organizavam o dia em rituais consistentes tomavam decisões melhores em crises. A rotina cria margem de manobra mental. Exemplo contemporâneo. Um profissional que, ao implantar 3 rituais diários, revisar tarefas pela manhã, fazer pausa de movimento às 11 horas e desligar telas às 21 horas, descobriu que ganhou 2 horas semanais de foco profundo, que antes eram consumidas por distrações. Exercício prático, habit loop simplificado. Escolha um hábito que devolva autonomia. Essay, leitura matinal. Planejamento noturno, exercício leve. Estruture um gatilho, algo que já acontece, como escovar os dentes. A rotina, o ato, e a recompensa, um prazer simples. Teste por 7 dias. Exemplo, ao lavar o rosto, gatilho, sentar por 5 minutos para planejar o dia, rotina, e beber um copo de água saborizada, recompensa. O objetivo é tornar a escolha tão automática que você a faz sem precisar lutar. Template de journaling por 7 dias. Dia 1. Que gatilho escolhi? Dia 2. Qual foi a maior dificuldade? Dia 3. Qual pequeno ajuste fiz? Dia 4. Como me senti? Dia 5. Que benefício percebi? Dia 6. Que obstáculo persiste? Dia 7. Decido manter, ajustar ou abandonar. Pergunta. Qual hábito simples você escolhe adotar hoje para recuperar a autonomia? Interlúdio, caminhada de presença. Levante e caminhe por 5 minutos com atenção. Sinta o contato dos pés com o chão, a rotação dos ombros, a respiração entrando e saindo, a vista e os sons ao redor. Caminhar com atenção é um ritual portátil, onde há movimento, há possibilidade de decisão nova. Ao retornar, observe se algo na sua clareza mental mudou. Transição e tensão.
a trincheira à frente. Você já notou a diferença entre saber e fazer? Aqui, no campo da prática, existe uma trincheira. De um lado, o desejo de mudança, do outro, as forças do hábito, do medo e do conforto. Escolher é atravessar essa trincheira. Cada lição que vimos até agora, dominar o corpo, reinterpretar dor, criar disciplina, impor limites, oferece ferramentas para o passo inicial. Mas ainda há obstáculos. O medo do julgamento, a espera pelo momento perfeito, a narrativa interna que sabota. Eu já estive nessa trincheira. Houveram manhãs em que prometi mudar e repeti os velhos gestos. Houveram ocasiões em que a tentação de esperar por mais informações me paralisou. E foi na repetição dos pequenos atos, respirações antes de decidir, rotinas que ocuparam o lugar das desculpas, que a trincheira virou terreno conquistado. Ainda assim, sei que a maior batalha não é implementar uma técnica, é sustentar a escolha quando o mundo traz tempestade. Agora, antes de seguirmos, faça uma coisa. Escreva sem edulcoração o maior medo que te impede de escolher. Não precisa compartilhar. Só escreva. Nomear o medo é o primeiro ato de reduzir seu poder. Estamos apenas começando. Há mais lições chegando, sobre soltar, sobre o intervalo entre impulso e ação, sobre não sofrer por antecipação e sobre como cultivar práticas íntimas que fazem barulho no mundo. A escolha de hoje é simples e radical ao mesmo tempo. Você permite que a vida molde você pelas pequenas omissões ou assume a governação dos seus dias? A trilha que começa com um micro-hábito pode levá-lo a uma vida guiada por intenção. Mas para isso é necessário atravessar a trincheira onde frequentemente nos perdemos. Segure essa tensão, respire contando mentalmente até 4 e ao exalar, repita para si: eu escolho agora. Guarde essa frase, voltaremos a ela. Lição 7. Soltar o que arrasta é amor próprio. Distinguir apego de cuidado. Não confunda abraçar com prender. Essa ideia não é uma frase clássica dos estoicos, mas é uma síntese prática do que tanto Sêneca quanto Epicteto sugeriram ao falar sobre desapego e responsabilidade. Amar com sabedoria implica saber quando segurar e quando deixar ir. Por que isso importa? Porque o apego disfarçado de cuidado corrói sua autonomia e consome energia vital. Apegar-se a pessoas, hábitos ou identidades que já não servem ao seu crescimento cria uma força gravitacional que puxa você para trás. Soltar não é abandono, é reconhecer que manter algo só por medo, expectativa social ou para evitar o desconforto é, no fundo, uma fuga da responsabilidade por si mesmo. Quando você solta o que arrasta, cria espaço para novas possibilidades, para escolhas que refletem quem você é agora e não uma versão passada de si. Meta-mensagem filosófica. Os estoicos não ensinavam indiferença às relações humanas, mas clamavam por liberdade interior, a capacidade de amar sem ser escravo do objeto amado. Liberar um apego é um ato de coragem e de justiça consigo mesmo. Exemplo histórico. Sêneca, em suas cartas, aconselhava a preparar-se para a perda como protocolo de amor. Imaginar a ausência para que, quando ela ocorrer, não sejamos consumidos. Isso não diminui a dor, mas muda a forma como lidamos com ela, dando-nos mais presença do que desespero. Exemplo contemporâneo. Conheça a história de Marina, gerente de produto, que passou anos mantendo um emprego que lhe tirava criatividade e saúde. Ela justificava a permanência por estabilidade e por ter investido tanto para abrir mão agora. Depois de algumas conversas com um mentor e um processo de pequeníssimos testes, cursos noturnos, projetos paralelos aos fins de semana, ela tomou a decisão de reduzir a jornada e dedicar mais tempo a projetos que a energizavam. Não foi uma fuga impulsiva,
Foi um desprendimento estratégico. Ela soltou o que a arrastava para criar espaço para seus valores. Exercício prático. 20 minutos de inventário de apego. Pegue um caderno. Divida uma página em 3 colunas. Na primeira coluna, escreva aquilo a que você está mais apegado: pessoas, hábitos, objetos, crenças. Na segunda coluna, anote o custo real desse apego na sua vida: tempo perdido, ansiedade, oportunidades não tomadas. Na terceira coluna, descreva o benefício real que esse apego traz. Para cada linha, responda: se eu continuar assim por 1 ano, onde estarei? Em seguida, escolha uma única linha para agir hoje. Um telefonema, uma conversa honesta, um corte progressivo de uso, uma regra de convivência diferente. Comprometa-se a observar por 7 dias que efeito essa alteração produz na sua energia. Journaling ampliado. 5 perguntas. 1. O que exatamente eu temo perder se deixar X? 2. Esse medo é sobre a perda em si ou sobre o que outras pessoas vão pensar? 3. O que a permanência me dá que é impossível obter de outra forma? 4. Que pequeno gesto de desapego posso fazer hoje? 5. Como saberei se estou confundindo amor com apego? Pergunta para o público: qual apego você está pronto para investigar esta semana? Lição 8. Você não é o que sente. Você é o que faz com o que sente. A pausa entre impulso e ação. Não é a sensação que te define, é a resposta que você escolhe. Epicteto colocou isso em termos claros, ao insistir que temos o poder sobre nossas atitudes a despeito das emoções que surgem. Emoções são mensageiras. Nossas ações são o campo de treino moral. Por que isso importa? Porque confundir sensação com identidade é abrir mão de agência. Sentir raiva, medo, inveja ou tristeza é humano. Agir movido apenas por essas sensações, sem um filtro deliberado, é o caminho certo para escolhas remediáveis que, repetidas, se tornam destino. Aquela lacuna entre sentir e agir é o lugar onde a vontade e a disciplina se exercitam. Ela pode ser ampliada por rituais somáticos e exercícios mentais. Metamensagem filosófica. Disciplinar a resposta às emoções não elimina a sensibilidade, eleva a capacidade de responder com integridade. Exemplo histórico. Em tempos de conflito, líderes que conseguiam criar rituais de contenção, exercícios físicos, recitação de princípios, revisões noturnas, tomavam decisões mais ponderadas sob pressão. Essas práticas não embotavam a emoção, simplesmente davam tempo para a razão operar. Exemplo contemporâneo. Imagine alguém que recebe uma crítica pública e sente borboletas no estômago. A reação automática seria atacar no calor do momento. Mas se essa pessoa tem o hábito de, antes de responder, fazer uma respiração profunda, escrever um rascunho e esperar 24 horas, suas respostas tendem a ser mais construtivas e menos arrependíveis. A pausar transforma impulsos em escolhas. Exercício prático. Ritual de intervalo. 3 minutos. Crie um pequeno ritual sempre que sentir um impulso forte. Pode ser pôr a mão no peito, inspirar contando até 4 mentalmente, segurar por 1 segundo, exalar contando até 6 e dizer mentalmente: isso é sentimento, não é sentença. Em seguida, empregue uma técnica concreta. Escreva 3 opções possíveis de ação e escolha a que preserva sua integridade. Pratique isso nas próximas 2 semanas, sempre que surgir um impulso forte. Template de journaling reativo. Quando senti X, eu pensei Y e senti Z no corpo. Minhas 3 opções foram A, B e C. Optei por B porque... Resultado. O que mudou? Lições para a próxima vez? Pergunta para você. Qual ritual mínimo você pode prometer para interromper um impulso antes de agir? Lição 9. Se esperar o momento perfeito, nunca se moverá. Decisão prática agora. Há tempos de plantar e tempos de colher.
Mas muitos vivem esperando a estação ideal e não plantam nunca. Essa ideia encontra eco em muitos textos clássicos e na vida prática. A perfeição é um inimigo do início. Por que isso importa? Porque a espera pela condição correta mascara medo. A linha entre prudência e adiamento é tênue. A primeira procura reduzir risco com ação calculada. A segunda é desculpa para inação. Escolher agora não significa ignorar planejamento. Significa que você aceita risco razoável e prefere aprendizado ativo à passividade reflexiva. Metamensagem filosófica. O estoicismo recomenda a ação persistente dentro do que depende de nós. Não propõe arrojo imprudente, mas iniciativa informada. Exemplo histórico. Pense nas grandes expedições científicas que começaram com recursos limitados. Exploradores, cientistas e empresários iniciaram com protótipos rudimentares, aprenderam e ajustaram. Se tivessem aguardado condições perfeitas, muitos avanços não teriam acontecido. Exemplo contemporâneo. Há histórias de pequenos negócios que nasceram como experimentos de fim de semana e, por estarem no mercado, mesmo em versão mínima, escalaram em resposta a feedback real. Entre eles, fundadores que adiaram até ter tudo pronto, perderam janelas de oportunidade. Exercício prático, decisão de micro-lançamento. Escolha um projeto que você vem empurrando por não estar pronto. Defina uma versão mínima viável que você pode executar em 3 dias. Liste os critérios de sucesso básicos. Por exemplo, publicação de um texto, envio de um e-mail para 10 pessoas, realizar uma conversa piloto. Execute. Ao final dos 3 dias, registre aprendizados. O que funcionou, o que falhou, o que ajustar. O objetivo é treinar o músculo da execução, não alcançar perfeição imediata. Journaling de lançamento. O que exatamente estava adiando? Versão mínima que posso executar em 72 horas. Critérios de sucesso. Aprendizado esperado. Pergunta de engajamento. Que projeto você pode lançar em 72 horas? Coloque-o no papel agora. Interlúdio prático. Caminhadas que resolvem decisão. Faça uma caminhada de 10 a 20 minutos com o objetivo de pensar em apenas uma decisão. Deixe o telefone fora do caminho visual. Enquanto caminha, repita a pergunta que precisa de resposta e observe as sensações. Muitas decisões clareiam quando o corpo se move. Ao retornar, escreva em uma página o menor passo que você pode dar antes de amanhã. Lição 10. Sofrer por antecipação é carregar dor inexistente. Técnica de presença. Preocupar-se é pagar juros sobre uma dívida que talvez nunca exista. Essa frase resume a ideia frequentíssima no estoicismo. A ansiedade é uma construção mental que consome energia que poderia ser investida em ação útil. Por que isso importa? Porque o sofrimento antecipatório rouba a vida presente e nos convence de catástrofes que raramente se realizam na totalidade imaginada. Além disso, o custo fisiológico é real. Cortisol elevado, sono prejudicado, desempenho reduzido. Dominar a antecipação é, portanto, uma estratégia prática para manter clareza e energia. Metamensagem filosófica. Aceite que parte do futuro é incerto e concentre-se no que depende de você agora. Essa prática reduz a ansiedade e aumenta a eficácia. Exemplo histórico. Soldados e atletas que aprendem técnicas de visualização controlada conseguem preparar-se melhor sem sucumbir ao medo paralisante. Eles ensaiam cenários, mas mantêm foco no que é executável no momento. Exemplo contemporâneo. Profissionais que antes passavam noites em claro, preocupados com reuniões, agora têm o ritual de preparar pontos principais, listar possíveis perguntas e, ao terminar a preparação, desligar para uma atividade restauradora. A mudança não remove o risco, mas reduz a carga emocional. Exercício prático.
técnica de presença de 5 minutos. Quando perceber preocupação antecipatória, pare. Coloque a mão sobre o abdômen, respire contando até 4 e solte contando até 6 3 vezes. Pergunte-se: que aspecto daqui depende de mim agora? Liste uma ação concreta, por menor que seja, que você pode executar nas próximas 24 horas para mitigar uma parte da preocupação. Execute essa ação. Anote o resultado. Diário de antecipação. 3 perguntas rápidas. Qual é a pior consequência que imagino? Qual é a probabilidade realista disso acontecer? Que ação pequena posso tomar hoje para reduzir a chance ou meu custo emocional caso aconteça? Pergunta para reflexão. Qual pequena ação você pode tomar hoje para reduzir a ansiedade que te acompanha? Lição 11. A vida não te deve nada. Liberdade de agir sem expectativa de recompensa. Viva sem esperar a aprovação do mundo. Essa postura filosófica é dura para quem cultiva expectativa externa, mas é libertadora. Quando você age sem cobrar retorno imediato, sua motivação nasce de integridade, não de validação. Por que isso importa? Porque a expectativa por recompensa externa cria dependência e fragiliza a perseverança. Quando a razão de sua disciplina é um outro olhar, curtidas, prêmios, bônus, você perde a sustentabilidade interna. Agir com maturidade é alinhar ações a valores próprios. A consequência pode vir, mas não é condição para agir. Metamensagem filosófica. Os estoicos pregavam empenho nas ações que dependem de nós, sem garantir resultados. Essa liberdade permite que você faça o que é certo sem estar preso às oscilações do mundo. Exemplo histórico. Muitos reformadores sociais trabalharam por décadas sem reconhecimento, impulsionados por convicção interna. Alguns morreram sem ver a mudança, outros viram frutos tardios. Em ambos os casos, sua ação estava ancorada naquilo que consideravam justo, e isso sustentou sua perseverança. Exemplo contemporâneo. Um pesquisador publica trabalhos que recebem pouco retorno inicial, mas mantém o compromisso com a qualidade e a verdade. Anos depois, seu trabalho se torna referência. Se sua motivação tivesse sido só reconhecimento, talvez teria abandonado. Exercício prático. Prática da ação sem recompensa imediata. Escolha uma ação que beneficia outros ou seu desenvolvimento sem promessa de retorno tangível. Por exemplo, escrever uma carta sincera para alguém. Treinar uma habilidade por 20 minutos diários sem exposição nas redes. Oferecer mentoria sem cobrar. Faça por 14 dias. Observe como sua relação com a ação muda quando a recompensa externa não é o objetivo. Escreva no caderno as sensações iniciais e finais. Journaling de intenção. Por que faço isso? Quais valores guiam essa ação? Como me sinto quando não há retorno externo? Isso fortalece minha autonomia? Pergunta para o público: qual atividade você faria hoje mesmo sem receber nada em troca? Lição 12. O que se cultiva em silêncio vira voz alta. Práticas íntimas que geram impacto público. Ritual privado, resultado público. Aquele tempo que você dedica em silêncio para prática e reflexão é o terreno onde grandes mudanças germinam. O estoicismo valoriza exercícios íntimos, revisões noturnas, meditações matinais, preces racionais. O que é silencioso muitas vezes transforma-se em atuação calorosa e consistente no mundo. Por que isso importa? Porque a transformação visível costuma ser consequência de práticas invisíveis. Se você quer que sua voz seja ouvida, cultive disciplina interna, escrever, praticar disciplina corporal, estudar, refletir. O ruído do mundo confunde quem busca validação imediata. O silêncio cria profundidade. Metamensagem filosófica. Investir em práticas privadas é construir autoridade moral e técnica. Essa autoridade se manifesta depois, de forma simples e potente. Exemplo histórico.
Marco Aurélio escreveu suas meditações em silêncio, livre de pretensões de público. Esse exercício íntimo de autoexaminar-se foi o que lhe deu clareza para governar sob pressão. Sua voz pública derivou da prática privada. Exemplo contemporâneo. Um professor que todas as manhãs revisava suas aulas e calibrava uma história pessoal para ilustrar conceitos. Aos poucos, suas aulas tornaram-se memoráveis e seus alunos mais engajados. A rotina matinal, feita em silêncio, produziu a fala que impactou muitas vidas. Exercício prático. Ritual matinal de 12 minutos. Reserve 12 minutos pela manhã. 3 minutos de respiração consciente para ancorar o corpo. 4 minutos de leitura curta e atenta de um texto que amplie sua visão. Filosofia prática, ensaio breve. 3 minutos de escrita. Considere uma pergunta-chave e escreva sem censura. 2 minutos para definir uma ação concreta do dia. Esse ritual, repetido por 21 dias, cria uma base de atenção que amplifica a qualidade de suas escolhas. Template de journaling matinal. Manhã, o que quero preservar hoje? Qual é a única coisa que, se feita, fará o dia valer a pena? Que atitude concreta vou tomar agora? Pergunta para o público. Que ritual de silêncio você pode começar amanhã? Interlúdio final antes do clímax. Pequeno inventário de recursos. Faça um inventário rápido. Escreva 5 coisas que você pode fazer hoje, que dependem de você e que retornam valor para a sua vida. Não as idealize. Mantenha-as pequenas e viáveis. Exemplo. Iniciar o diário de 3 minutos, convocar uma conversa de limite, fazer a caminhada de presença, executar a versão mínima de um projeto, desligar as notificações após as 21 horas. Essas pequenas decisões somadas começam a redesenhar seu campo de escolha. Clímax. A urgência da escolha. O custo da inércia e o poder de um gesto simples. Tudo isso que exploramos converge para uma ideia simples, porém decisiva. A vida não te molda por maldade, ela o faz por repetição. Os juros compostos da omissão impõem um preço. A inércia tem custo, oportunidades não vividas, relações que se esfriam, saúde que se corrói, identidade que se cristaliza em versões que não escolheríamos agora. E essas perdas, muitas vezes, não são dramáticas à vista. São pequenas erosões que, somadas, constituem uma dívida existencial. É preciso dizer isso com franqueza. Não escolher é uma escolha. A maioria dos arrependimentos não nasce de uma ação isolada, mas do acúmulo de pequenos nãos. A vida reage ao vácuo de sua autoridade. Quando você não define limites, outras pessoas e circunstâncias preenchem o espaço. Quando você não cria rotina, o hábito do menor esforço se instala. Quando você não decide começar, o que se inicia são velhas repetições. Mas há uma notícia libertadora. O mesmo mecanismo funciona a favor da mudança. Pequenos atos repetidos fazem uma vida inteira diferente. Uma respiração antes de responder, um ritual de manhã, uma conversa de limite, um projeto lançado em versão mínima, cada gesto vai deslocando a gravidade que antes o puxava. O poder está muitas vezes na menor ação que você está disposto a tomar agora. Convite imediato e desafio prático. Escreva em uma frase curta a virada que você quer operar. Eu escolho. Diga-a em voz alta. Esse gesto não é simbólico apenas, é uma linha de decisão que ativa um tipo diferente de atenção. A seguir, proponho-lhe um desafio de 21 dias. Não mágico, não garantidor de resultados milagrosos, mas uma estrutura para que a disciplina encontre a liberdade. O desafio é simples. 21 dias de 4 hábitos básicos que reforçam escolha, presença e prática íntima. Plano mínimo do desafio de 21 dias. Semana 1. Estabilidade somática e presença. Hábito 1. Ritual matinal de 12 minutos descrito anteriormente. Hábito 2.
Intervalo de pausa diante de qualquer impulso forte. Ritual de 3 minutos. Objetivo da semana: criar a lacuna entre estímulo e resposta. Semana 2. Revisão de vínculos e disciplina operacional. Hábito 3. Inventário de apego e estabelecer uma regra de limite aplicável, aquela escolhida na lição 7. Hábito 4. Versão mínima viável de um projeto que estava parado por inércia. Objetivo da semana: soltar o que arrasta e testar a ação imediata. Semana 3. Integração e ampliação. Consolidar os hábitos anteriores e adicionar rotina de final do dia. Revisão breve de 5 minutos para anotar aprendizados e ajustar a próxima ação. Objetivo da semana: transformar práticas em fluxo e preparar o terreno para o pós-desafio. Cada dia, mantenha um registro simples: o que fez, por quanto tempo, que sensação ficou. Aos domingos, avaliação de 10 minutos, que ajuste necessário para a próxima semana. Esta estrutura não promete mudanças instantâneas, mas cria condições para que a escolha se torne hábito, e o hábito, personalidade. Plano alternativo de 30 dias, para quem prefere mais espaço. Se desejar estender para 30 dias, divida o mês em 4 blocos: 7 dias para implantação, 7 dias para ajuste técnico, 7 dias para consolidar em situações difíceis e 9 dias para automatizar e avaliar. O princípio é o mesmo: pequenas decisões repetidas produzem alteração no terreno da vida. Ferramentas práticas para acompanhar. Crie uma folha simples no caderno ou numa nota. Colunas para data, hábito realizado, sim, não. Sensação do dia e um microaprendizado. Isso cria responsabilidade interna e fornece dados para ajustar o plano quando necessário. Clímax final. A decisão que te define. A pergunta é direta: se você não escolher agora, o que a vida fará com você? Ela seguirá compondo seu destino por omissões. Mas se você fizer uma escolha, mesmo pequena, ela produz reação. Como dizia um ensinamento prático dos estoicos, o caráter se forma no hábito. A escolha de hoje, repetida, pode transformar o seu amanhã. Conclusão. A lista executável para a virada e o compromisso público. Aqui, sem floreios, estão as ações concretas que proponho para iniciar sua mudança, organizadas de forma clara e direta. Primeiro, escreva agora a frase curta que marca sua virada. Eu escolho. E publique nos comentários esta frase como forma de criar alavanca social. Segundo, implemente imediatamente o ritual matinal de 12 minutos, ou pelo menos 5 minutos de respiração e escrita, para começar a criar espaço interno. Terceiro, defina uma micro-regra corporal para controlar impulsos. Por exemplo, respirar e listar 3 opções antes de responder em situações de conflito. Quarto, faça um inventário de um apego que consome sua energia e implemente uma ação de desapego progressivo esta semana. Quinto, identifique um projeto que você tenha adiado e lance sua versão mínima em 72 horas. Sexto, comprometa-se com o desafio de 21 dias. Mantenha registro diário e avalie semanalmente. Sétimo, compartilhe seu compromisso publicamente, comentando "Eu aceito" no post do vídeo para reforçar sua decisão. Modelos de journaling e perguntas que você pode copiar. Para cada lição fizemos modelos. Agora pegue um caderno e responda as seguintes perguntas. Qual é o impulso que mais me tira da ação? Que ritual me dá lacuna suficiente para escolher? Que apego posso reduzir esta semana? Que projeto deixarei começar em 72 horas? Como dividirei o desafio de 21 dias por semanas? Ao finalizar, escreva uma frase que resuma seu compromisso. Eu escolho. Palavras finais. Esperança sem apelo fácil. Não prometo que será fácil. Mudar padrões é um trabalho de polir uma faca com paciência. Às vezes é rápido, às vezes demora. Você vai falhar em momentos. Falhar é parte do processo.
O importante não é não cair, mas levantar com mais clareza. A vida, de fato, pode moldar quem não se posiciona, mas também acontece de ser uma aliada quando você decide usar seu tempo e suas escolhas como ferramentas deliberadas. Você já começou com o gesto simples de ler e de se comprometer mentalmente. Transforme essa intenção em hábito, um pequeno ato de cada vez. Último convite prático. Se esta mensagem ressoou com você, declare publicamente sua virada. Comente "Eu aceito" e escreva a frase que começa a sua mudança. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens práticas como esta e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que a escolha ainda é possível. Assumir um compromisso em voz alta não garante facilidade, mas muda seu campo de decisão. Você passa a ser alguém que escolhe, não alguém que é escolhido. Despedida inspiradora. Há uma frase que voltará a te servir quando a tempestade vier. Eu escolho agora. Guarde-a, repita-a, transforme-a em ação. A floresta interna que você cultiva hoje vai, com paciência e disciplina, produzir saltos de bambu visíveis amanhã. A trincheira que hoje parece profunda pode, com pequenas derrotas e pequenas vitórias, tornar-se terreno conquistado. Seja o artífice de sua vida. Coloque uma pedra sobre a pilha de omissões e construa um caminho. Escolha agora.